Êxodo capítulo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e de estofo azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás, obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 covados, e a largura de 4 covados, todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma à outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo, assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. A saber, 50 laçadas na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, as laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, e prenderás com eles as cortinas, uma à outra, assim o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 covados, e a largura de cada cortina de 4 covados, as 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrarás a sexta cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 covados, e a sua largura de 1 côvado e meio. 2 colseiras terá cada tábua, unidas uma à outra por travessas, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra, para as 2 colseiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima, assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. E 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 16 azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, como lugares para os travessões, também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice, se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do testemunho, este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Colocarás a mesa fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo, e porás a mesa para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador. E para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro, os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 27.
Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 covados será o comprimento, de 5 covados a largura, será quadrado o altar, e de 3 covados a altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhes também os cinzeiros, para recolher a sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhes também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E a porás embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais serão metidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco, de tábuas, o farás, e como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 covados de comprimento. As suas colunas serão 20, e 20 as suas bases, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao longo do lado do norte haverá cortinas de 100 covados de comprimento, e serão 20 as suas colunas e 20 as bases destas, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do átrio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 covados, serão 10 as suas colunas, e 10 as bases destas. Semelhantemente a largura do átrio do lado que dá para o nascente será de 50 covados. As cortinas para um lado da porta serão de 15 covados, 3 serão as suas colunas, e 3 as bases destas. E de 15 covados serão as cortinas para o outro lado, as suas colunas serão 3, e 3 as bases destas. Também à porta do átrio haverá um reposteiro de 20 covados, de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador, as suas colunas serão 4, e 4 as bases destas. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, porém as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 covados e a largura, por toda a extensão, de 50, e a altura de 5 covados, já as cortinas serão de linho fino torcido, e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, e este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto, e farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, assim sobre um e outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial.
Farás também engastes de ouro. E 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras, a primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe, elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança, de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral, pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode e não se separe o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, que esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-las em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, de bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra, e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhes cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, estender-se-ão desde os lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram, e isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele.